continuar louvando ao Senhor com muita alegria. As palmas. Na corte do Egito ou na casa de César, na Babilônia sei que não é meu lugar. Rejeito seus manjares, reprovo seus altares e não me iludo com a festa de Belsazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor.
Chame por Ele. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Glória a Deus. Como é bom sentir a Tua presença, Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu convido vocês a fecharem seus olhos nesse momento. Coloca as mãos na altura do teu coração. E começa a invocar a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Abre o seu coração. Deixa o Senhor te renovar. Deixa Ele preencher os espaços. Fala para Ele que é tudo dele. Que você é dele. Que a sua família é dele. O nosso amigo Espírito Santo está aqui. Se entrega sem reservas. Somente o adore. Adore ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos
vez de novo, faz de novo o teu povo. Cante isso, cante com toda a sua força. Faz de novo o teu povo. Mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo. Clama a ti, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Nós que ser bem-vindo, nós que desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Nós que ser bem-vindo, nós que desejamos outra vez. Só vocês, com as mãos lá em cima, cante isso. O que dizer e o que fazer quando ele vem aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós te desejamos. Desejamos muito, muito a tua presença aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. É para ti, Deus. Aleluia. Paz, comunidade Farol, como é bom estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos juntos ao nosso Senhor. Primeiramente, eu quero dizer a você que nos visita que estamos felizes por ter você aqui. Na entrada da comunidade, você recebeu um presente e, se desejar, você pode nos devolver a ficha com seus dados para orarmos por você e por sua família. Nas saídas, você encontrará uma caixinha lacrada onde pode depositar a sua ficha. Se você não recebeu o nosso presente, você pode procurar qualquer um dos voluntários identificados com a credencial e eles te ajudarão. A você que acompanha o nosso culto ao vivo, Deus te abençoe aí onde você estiver. Esperamos um dia contar com a sua presença também aqui neste lugar e podermos te dar um abraço. O Espírito Santo já tem ministrado em nossos corações desde quando decidimos participar desse culto. Deus tem tocado as nossas vidas na recepção, nos louvores, no sorriso de cada irmão, mas o que Ele tem é muito maior e passa pela vivência no corpo de Cristo, na igreja. Por isso, convidamos você a acompanhar as nossas próximas atividades nesse mês. Confira! Aqui na comunidade sempre começamos o mês com muita gratidão e oração. No dia 1º, temos uma live às 5 horas da manhã, que fica disponível em nosso Instagram para você assistir. Mas nos dias 2 e 3, também às 5 horas, o grupo dos destemidos, o Farol de Oração, está reunido no Meet para orar juntos. Acesse a sala com o link disponível em nosso Instagram. FTL é uma ferramenta incrível que Deus tem dado à nossa comunidade. O Farol em Todo Lugar representa grupos de discipulado,
que reúne pessoas por afinidade, como grupos de casais, de mulheres, de jovens e outros grupos que se reúnem em empresas, hospitais, escolas, diversos locais públicos. Dê este passo, escolha um FTL para você. Seja parte, você pode fazer sua inscrição através de formulário em nosso app Farol. E você que tem o desejo de liderar um grupo ou receber um FTL em sua casa como anfitrião, nosso convite é para a Escola de FTL, que acontecerá no próximo dia 7, um sábado, com aulas que acontecerão das 15 às 18h30. Essa escola é para você que já é membro, já fez a escola de ministérios e deseja também servir nos FTLs. Dia 8 de março sempre é uma data especial. É o Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, estaremos aqui para celebrarmos juntos a força e a doçura que faz parte da nossa essência feminina. Essa é a forma que Deus nos criou e Ele nos fez únicas. Mas também nesse dia será muito especial porque é o dia da Santa Ceia do Senhor. É um momento especial onde somos convidados à mesa do amor em 3 horários, 7 da manhã, 10 da manhã e 17 horas. Destacando que às 10 horas é um culto acessível em Libras. É um ministério lindo que tem avançado na inclusão em nossa comunidade. Também nesse dia, trazemos nossas ofertas de mantimentos, de fraldas de tamanho adulto, para abençoarmos as famílias através do Ministério Farol Social. Prepare-se para esse domingo, que ele será muito especial. Nesse domingo, dia 8, também teremos a missão Farol Kids na escola. Um tempo de preparo e envio das nossas crianças como agentes do Reino de Deus em suas escolas. Estaremos orando por todos eles e incentivando que a presença de Deus é com eles em todo o tempo, para compartilharem da luz de Jesus por onde eles passarem. Traga seu filho de 3 a 11 anos com a mochila da escola. Este será um tempo profético e abençoador para as nossas crianças. Atenção casais, no sábado dia 14 às 18 horas estaremos todos juntos aqui para mais uma reunião do Farol Aliança. Esta reunião tem como tema Comprometidos até o fim. Um desafio, responsabilidade, mas acima de tudo, uma bênção que podemos viver enquanto casais, mantendo nosso compromisso com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com Deus. Venha aprender mais, compartilhar experiências e fazer novas amizades. A inscrição já está disponível no app Farol. O Farol Teens é a reunião dos nossos adolescentes da comunidade. Você, menino, menina, que tem entre 11 e 14 anos, converse com seus pais para que ele te traga nesse dia. A nossa reunião acontece a cada 15 dias. É sempre aos domingos, às 16 horas. E para participar, nós pedimos que você faça a sua inscrição gratuita lá no app Farol. Outro recado especial que eu trago é o evento Farol Mulher para celebrarmos esse mês que é nosso. No dia 21, é um sábado, às 7h30 da manhã, nós estaremos no Parque da Sementeira para esse encontro maravilhoso. Teremos atividades físicas, uma roda de conversa sobre autoestima, mas sabemos que será muito mais do que isso, porque quando nós estamos juntas, tudo se torna muito lindo. Para garantir a melhor organização, nós pedimos que você faça a sua inscrição lá no app Farol. Não somente isso, além da sua inscrição, convide uma amiga para estar junto conosco, interceda por esse dia, vai ser maravilhoso estar com você. Vem aí mais um curso de batismo, a oportunidade que você esperava para descer as águas. Nesse curso, você aprende fundamentos bíblicos que te ajudam a compreender sobre o batismo e outras verdades fundamentais da fé cristã. Lembre-se, este pode ser o seu próximo passo para uma vida transformada que você tanto busca. Faça sua matrícula em nosso aplicativo e separe a tarde do sábado do dia 28 de março, das 15 às 18 horas, em um único encontro intensivo para facilitar sua rotina. O batismo nas águas será no dia 8 de abril. E até lá, se você deseja se batizar e estiver com alguma dúvida, procure um dos nossos pastores ao final do culto. Esta é a nossa programação. Nossa comunidade segue viva, pulsante, e é maravilhoso participar de tudo isso. Envolva-se nas atividades, Deus tem muito para a sua vida. Para encerrar, quero reforçar com você que temos culto da família todos os domingos, às 7, 10 e 17 horas, sendo acessível em Libras todo domingo às 10 horas, e culto da Vitória na quarta-feira às 19h30. Baixe o app Farol e siga o nosso Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece aqui.
Seja abençoado dia após dia com cada atividade e assim você siga plantando e vivendo grandes colheitas em 2026. Celebre ao Senhor com alegria e dê um forte aplauso ao nome de Jesus. É Deus. Aplauda o Senhor com alegria, igreja. Ele é digno. Ele é o Rei dos Reis. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reunião, esse nosso encontro, esse tempo onde juntos adoramos e engrandecemos ao nosso Deus. Com a mesma alegria que nós saímos de casa, nos preparamos para estar aqui, nós queremos receber vocês que estão aqui hoje nos visitando pela primeira vez. Vocês foram recepcionados ali em nossas portas de entrada, receberam uma lembrança. E se sentirem à vontade, preencha com o seu nome, o seu contato. Nós queremos te enviar uma mensagem. Saiba que você tem uma igreja orando, intercedendo por você e por sua família. Que aqui a sua fé seja renovada, que aqui mais uma vez você encontre com o Senhor e Ele toque o seu coração. Amém? Nós agora vamos orar por vocês. Nós vamos pedir ao Senhor que permaneça os abençoando e sustentando dia após dia. Assim mesmo como vocês estão, curvem a cabeça, fechem os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu renovo, pelas tuas misericórdias que se renovaram e nos alcançaram nesta manhã. E aqui estamos com um coração transbordando de fé e de gratidão para exaltar o teu nome. Nós queremos agora, de um modo muito especial, te agradecer pela vida destes que estão aqui nos visitando pela primeira vez. Que aqui eles tenham a sua fé renovada, que aqui eles saiam tocados, ó Pai, pelo teu Espírito, que o Senhor continue, que o Senhor permaneça os abençoando, sustentando, fortalecendo e se revelando a eles de um modo muito especial. Obrigada por esta manhã, obrigada por estes teus filhos e tuas filhas que aqui estão, para juntos adorar e engrandecer ao Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Com alegria, nós agradecemos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor com alegria pela vida dos nossos visitantes. Sejam todos bem-vindos. Nós vemos aqui a nossa agenda Farol. Está repleta de atividades para que vocês participem, se integrem e sejam abençoados. E eu gostaria de reforçar uma das nossas atividades. No nosso domingo, dia 8 de março, próximo domingo, dia de Santa Ceia, traga o seu filho e a mochila dele da escola. Nós vamos ter uma oração para abençoar. É um ato de fé, é um ato profético, onde nós estamos declarando que o nosso Deus irá os acompanhar em todo o tempo onde eles estiverem. Dia 8 de março, nos cultos das 10 da manhã e às 17 horas, traga o seu filho e essa mochila escolar. Nós vamos estar abençoando os nossos pequeninos. Amém? E agora, nós vamos expressar a nossa gratidão em ação, com atitude. É o momento em que nós vamos devolver na casa do Senhor os nossos dízimos e com um coração grato e generoso entregar as nossas ofertas. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz diversos princípios para a nossa vida. E justamente para esse momento, eu escolhi um dos princípios para que a gente medite e se mova com base nele nesta manhã. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Muito conhecido, mas é sempre importante a gente relembrar os ensinamentos do Senhor. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A palavra do Senhor está nos ensinando sobre prioridades, sobre lugar no nosso coração. Claro, nós precisamos do que vestir, do que comer, mas o nosso Senhor nos garante, quando Ele tem a prioridade, a primazia em nosso coração, Ele supre todas as nossas necessidades.
Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para cumprir o que promete. E aqui, para uma das suas promessas, Ele traz uma condição: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a promessa? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso Senhor está dizendo: quando eu tenho a prioridade na sua vida, no seu coração, quando tudo que você busca é a minha presença e a minha justiça, eu acrescento todas essas coisas. E que coisas? Bebezinho para casa, todas essas coisas: roupa, vestimenta, bebida. O nosso Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus tem sido fiel. Nosso Deus tem garantido provisão na nossa casa. Os nossos celeiros têm transbordado. Então, com essa expressão, com essa atitude, dizendo: Pai, obrigada por tua fidelidade, com generosidade, com essa entrega que é grata, feliz e voluntária, participe desse momento com entendimento. E o nosso Deus continuará acrescentando todas as coisas das quais precisamos. Amém? Traga sim para juntinho do seu coração, consagre o seu melhor, aquilo que o Espírito Santo te tocou para entregar nesta manhã. Se você vai fazer de forma física e ainda não pegou o envelope, pode levantar sua mão, a nossa equipe maravilhosa do diaconato vai até você, entrega o envelope. E se você for fazer de forma eletrônica, aqui já está a nossa chave. Amém? Vamos consagrar ao nosso Deus o nosso melhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigada porque o Senhor permanece fiel sobre as nossas vidas. Obrigada porque estamos aqui, Pai, te buscando, te adorando, tendo o Senhor como prioridade. E nós confiamos e nos alegramos com a tua promessa. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Obrigada, porque tudo aquilo que o Senhor promete, tu és fiel e poderoso para cumprir. Obrigada pela bênção de provisão que já tem nos alcançado. Obrigada porque nós sabemos que o mais e o melhor o Senhor fará. O Senhor tem sempre mais. O Senhor é abundante sobre a nossa casa e o Senhor continua cuidando de nós. É o Senhor que tem aberto portas de emprego. É o Senhor que tem suprido os nossos negócios. É o Senhor que tem trazido o pão e o sustento. Assim como a tua palavra nos ensina, vem de ti a nossa capacidade de produzir riqueza, a força, a saúde, o tempo que temos para produzir o nosso sustento, tudo vem do Senhor. Por isso, neste momento, nós participamos com entendimento, alegria, gratidão, de maneira generosa e voluntária. Estamos consagrando a Ti os dízimos e ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quando vier, venha com alegria e sempre dê graças a Deus. Deus abençoe, igreja. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é
de todo o nosso coração. Toda a nossa adoração é para Ti. De todo o nosso coração Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Aplauda bem forte ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe quem está perto de você. Declare uma palavra de bênção sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Sente-se no seu lugar, por favor. Antes da gente meditar na palavra, nós realizaremos com muita alegria, com o coração cheio de gratidão, mais um momento cerimonial. Momento em que apresentamos ao Senhor as nossas crianças. Nós temos essa cultura. Essa é a nossa identidade. Nós temos a cultura de pedir aos pais que tragam ao altar do Senhor seus filhos, para que nós possamos apresentá-los ao Pai, como aconteceu com o menino Jesus. A palavra diz que foi exatamente assim, cumprindo um costume também. Então nós herdamos esse costume, essa tradição dos judeus, de onde Jesus veio. E é assim que nós fazemos. Nós não batizamos crianças, pelo entendimento que temos da palavra de Deus, e que o batismo é o batismo do arrependimento e da consciência. Uma criança não tem do que se arrepender, mas quando crescer, sim, ela vai tomar essa decisão. E com muita alegria, com o coração cheio de gratidão, nós vamos apresentar e consagrar ao Senhor, nesta manhã, duas crianças. E nós pedimos, por favor, que subam aqui os pais da Ana Dias Rocha, a Ellen Cássia Aguiar Dias Rocha e o Marcelo Silva Rocha. Eles convidaram duas testemunhas para esse ato. A Vanusa Maria de Souza Rito, que é uma amiga, e o Rafael Davidson Gomes Cunha, que é um amigo. Nós vamos também apresentar ao Senhor, neste momento, a Isis Sofia Barreto Santos. Os pais da Isis é a Fabiola Vanderlei Santos de Melo e o Augusto César Barreto Santos é o pai. Eles convidaram para testemunharem esse ato a Franciele Vanderlei Santos de Melo, que é a tia, e o Gustavo César Barreto Santana, que é o irmão. A gente sempre pede para que nesse momento os pais tragam duas testemunhas, pois a palavra diz em Lucas capítulo 2, que no dia em que o menino Jesus foi apresentado ao Senhor, naquele momento duas pessoas testemunharam o ato. Um homem chamado Simeão, que já era um ancião, e uma senhora também chamada Ana, que a palavra diz que ficara viúva logo cedo e servia ao Senhor no templo. E Lucas registra essas duas pessoas, né? Estavam outras pessoas, mas há o registro no Evangelho de Lucas dessas duas pessoas. Então eu quero dizer para a Vanusa, para o Rafael, para a Fabiola e para a Franciele e o Gustavo, que vocês são muito importantes na vida da Ana e da Isis. E vocês foram convidados não apenas para um ato cerimonial, mas creio que os pais confiam em vocês e querem que vocês estejam perto, juntos deles, na criação dessas crianças. Amém? Vamos apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor a Ana Dias Rocha e a Isis Sofia Barreto Santos. A olhada que me deu. Estenda suas mãos para cá, por favor. Meu Deus, eu tomo nos meus braços a Ana Dias Rocha. Ela é tua, te pertence. O Senhor a deu de presente aos seus pais, mas ela nasceu primeiro no teu coração. Por isso, nasceu para louvor da tua glória. E nós a abençoamos.
a abençoamos com bênçãos ricas dos céus sobre ela e sobre todo o curso da sua vida. Declaramos sobre ela o teu favor. Te apresentamos, meu Deus, a Ana e a consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que ela cresça saudável e abençoada. Que ela cresça para trazer alegria aos seus pais e à sua família e para ser uma bênção na sua geração. São essas bênçãos que nós declaramos e dispensamos sobre a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Vai ficar aqui um pouquinho longe da mamãe. Já já a gente vai orar pela sua mamãe, Ana. Vamos apresentar ao Senhor. Vem cá, Isis, para a gente orar por você. Isso. Estenda as mãos para cá, por favor. Meu Deus, nós abençoamos a vida da Isis. Ela nasceu para a alegria dos seus pais e foi o Senhor quem presenteou eles com a vida da Isis. Ela nasceu para a bênção, ela nasceu para abençoar e nasceu para louvor da tua glória. Por isso que nessa manhã nós declaramos sobre a vida dela a bênção e o favor do Senhor. Que ela cresça abençoada, saudável e que na sua geração ela seja uma bênção. Declaramos isso e te louvamos, meu Deus, porque sabemos que isso alegra o teu coração e há um grande projeto e um plano teu para a vida dela. No nome do Senhor Jesus, dispensamos todas estas bênçãos sobre a sua vida. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Fica aqui, Isis, por favor. Vamos abençoar os pais, sempre que oramos pelas crianças, assim como fizemos com a Ana, com a Isis, nós abençoamos os pais. Então, eu convido você a estender as mãos e vamos declarar uma bênção também sobre os pais. Obrigado, meu Deus, te louvamos pela atitude sábia que esse teu filho e essa tua filha tiveram. Obrigado, porque eles conseguem ter o entendimento de que é nos teus braços que os seus filhos estarão seguros e que a próxima geração estará assegurada e abençoada. Por isso, como igreja do Senhor, nós os abençoamos também. Traga sobre eles a bênção de sabedoria, meu Deus. Encha-os de sabedoria e que eles sempre lembrem que são autoridade espiritual na vida dos seus filhos, que a bênção do Senhor para chegar em seus filhos primeiro passa por eles, que essa bênção seja dispensada sobre suas vidas, sobre suas famílias, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, graças a Deus. Aqui está o presente da Bíblia da Isis. Parabéns, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Está aqui também a Bíblia da Ana. Deus abençoe. Obrigado, gente. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Assim mesmo como você está, como fiz no culto das 7 da manhã, eu quero orar. O mês de março começa hoje e eu quero orar pela sua vida e pela sua família, pedindo a bênção do Senhor, consagrando ao Senhor esse mês. Tenho certeza que é um mês que vem acompanhado de muitas expectativas, né? Muitos desafios, mas cremos no favor e na bênção de Deus. Então, agora, apresente ao Senhor. Eu ministrei sobre isso domingo passado, que Deus, Ele nunca está na retaguarda, né? Deus nunca está de forma reativa, Ele sempre está à frente. Então, diga isso na sua oração: meu Deus, vai à frente. E esses 31 dias eu possa ver o Senhor indo à frente de todas as coisas que eu preciso resolver, que eu preciso fazer, pois creio que Tu és o meu Deus e o Senhor já me garantiu a vitória. Vamos consagrar ao Senhor esse mês. Pai querido, o mês de março está começando hoje e nós estamos estendendo as nossas mãos e declarando o Teu favor sobre esse mês. Sabemos, meu Deus, que vivemos grandes desafios, mas temos também a convicção que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida dessa Tua filha, desse Teu filho e da sua família. Abençoe o lar dos Teus filhos,
Abra portas, meu Deus. Abra portas promissoras, como diz a tua palavra. E a tua palavra diz que quando isso acontece, é óbvio que vêm muitos adversários. Mas nós estamos passando nessa porta ampla e promissora que o Senhor já abriu. Declaramos esta bênção sobre cada lar, sobre cada família. E que os teus filhos possam desfrutar neste tempo, durante todos esses 31 dias, do teu favor e da tua graça. E que o propósito dos céus esteja se cumprindo na íntegra, na vida de cada pessoa. Nós te louvamos por isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, conte com essa bênção sobre a sua vida. Amém? Ontem a gente teve escola de ministérios, quase 60 pessoas aqui sendo ministradas, se preparando para servirem no reino de Deus. Foi uma bênção. No próximo sábado a gente tem escola FTL, né, que é a escola de pessoas que querem começar ou querem participar de pequenos grupos de discipulado. Então, pequenos grupos de casais, de jovens, de adolescentes, de profissionais têm se juntado em torno desse propósito para, além da reunião, da celebração de domingo, estarem crescendo, né? Temos pequenos grupos só para crianças, de adolescentes, tem sido uma bênção. E você que deseja crescer um pouco mais na sua fé, na sua caminhada cristã, você pode participar da escola FTL, que será no próximo sábado, às 15h30, tá? Então, participe, tenha certeza que Deus quer que você invista esse tempo precioso no seu crescimento. Falando em crescimento, nós teremos batismo no início do mês de abril, tá? Então você que estava aguardando essa data, no dia 8 de abril, às 19h30, no culto da quarta-feira, nós teremos batismo nas águas. E a aula de batismo acontece exatamente no sábado anterior. Então você que deseja se batizar, agora é um único encontro, é uma tarde toda de sábado. Inclusive, na aula de batismo, as pessoas que querem se batizar têm a oportunidade de um atendimento pastoral. Você que deseja tirar algumas dúvidas, depois da ministração, nós temos um tempo de café, e depois cada batizando vai ter a oportunidade de conversar com a pastora, com o pastor, para saber um pouco mais sobre o batismo, né? Tem muitas dúvidas que ficam meio suspensas no ar, e tem gente que não se batiza por causa dessas dúvidas. Então essa é a oportunidade, tá bom? Então curso de batismo vai ser sábado, é uma tarde inteira. Então venha preparado para isso, tem um momento de café, um momento de comunhão, uma tarde inteira no dia 28 de março, a partir das 15 horas, nosso curso de batismo. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Eu quero hoje falar sobre uma bênção que Deus tem para a sua família. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado, Deus tem uma bênção para a sua família. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, o Salmo 112. Salmo 112. Sexta-feira passada a gente teve um encontro aqui especial demais com os homens, Farol 300. Foi uma noite de uma ministração muito abençoada e algo marcante que a gente fica muito feliz. Foi um momento que vários homens trouxeram amigos e dizendo, olha pastor, eu trouxe esse amigo aqui, está precisando de uma bênção na família. É maravilhoso, né? Quando você está sendo abençoado e você percebe que alguém precisa ser abençoado. Ah, irmãos, isso não tem preço. Quando você estende a bênção que está chegando na sua vida para a vida de alguém, e é o que acontece. Uma família abençoada sempre vai abençoar outra família. O oposto também é verdade, tá? Uma família abençoada sempre vai abençoar outra família que está precisando de bênção. E a mensagem de hoje tem esse propósito. Falar sobre essa bênção de Deus que é passada de uma família para outra. E é assim que Deus trabalha. Esse é o princípio de Deus, tá? Então vamos ler Salmo 112, nós vamos ler os versos 1 e 2, tá? Começa como a gente terminou o último louvor, né? Falando a palavra
aleluia. A palavra aleluia significa louve ao Senhor. Quando você pronuncia aleluia, você está dizendo para outra pessoa, louve ao Senhor. Então começa assim o Salmo 112. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém. Digam graças a Deus. Todas as vezes que Deus tem um grande projeto para a humanidade, sem exceção, Ele sempre começa esse projeto numa família, mesmo quando Ele fala com o indivíduo. Todo grande projeto de Deus sempre começou com uma família, mesmo quando Ele falou individualmente com alguém. Por exemplo, a primeira grande família onde Deus pensou de resgate, de salvação, a família de Noé. Ele fala com Noé, só que a família toda foi para dentro da arca, porque Deus sempre é assim. Deus sabe que essa é a fórmula que dá certo. A fórmula de começar um grande projeto em uma família é a fórmula que dá certo. Agora deixa eu te dizer, Deus sabe disso e o inimigo também sabe disso. Se Deus sabe que todo grande projeto precisa começar dentro do núcleo familiar, o nosso inimigo também sabe disso. E por isso que a família é o principal alvo do nosso adversário. Agora, mais que isso, todas as vezes também que o nosso inimigo tem um grande projeto de destruição, ele também usa como base uma família. É impressionante, gente. Porque entenda, sem a família nada se sustenta. Sem a família nada se sustenta. Eu estava fazendo uma análise aqui no culto das 7 da manhã, chamando os irmãos para pensar. Pensem em grandes nomes da história da humanidade. Bons e ruins, tá? Mas eu quero agora convidar você para a gente pensar em nome de gente má, gente perversa. Gente que durante muito tempo esmagou seu semelhante. Pense na história. Déspota, tiranos. Sabe algo comum com o projeto de Deus? Todos esses não eram solitários. Todos esses tinham família. E quem era solitário não conseguiu fazer um grande projeto. Seja do mal ou seja do bem, tá? É só você analisar. Tente puxar aí pela sua mente. Gente, você diz assim, meu Deus, essa pessoa não deveria nem ter passado na história da humanidade. Pois é, passou muito tempo, né? Fez mal a muita gente, destruiu muita gente. Sabe o que ele tinha em comum com o projeto de Deus? Uma família. Porque é isso, a família é aquele lugar que a gente sempre volta. A gente sempre vai voltar. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã, né? Tem gente que, quando eu começo a falar de família, começa já a ter incômodos na alma, porque exatamente o lugar de onde você veio, a família de onde você veio, pode ter sido o núcleo que te causou muita dor, muito sofrimento. Mas entenda, não é por causa disso que o projeto da família, ele é um projeto ruim, porque esse é o princípio, né? Do mesmo jeito que Deus sabe que o projeto dos céus, que abençoa, tem que começar nessa base que dá sustentação, o maligno também. Ninguém faz nada sozinho. Uma pessoa, irmão, sozinho, não consegue fazer um grande projeto que tenha sustentabilidade, porque o que diz o Salmo 112 é exatamente isso, né? A bênção do Senhor nunca fica só para o indivíduo, nunca fica só para o indivíduo e sua família, é sempre para que essa família abençoe a próxima geração. Você viu o que diz o início do verso 2? Seus descendentes serão poderosos na terra.
Sua geração será abençoada, de homens íntegros. Está falando de uma bênção que chega numa família e vai alcançando os filhos, os netos e os bisnetos. Deus queria começar um grande projeto para a história da humanidade. Aliás, eu e você, nós só estamos aqui nessa manhã, 11h10 da manhã, por causa desse projeto que Deus começou aqui nessa família. Sabe o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? Aquele que nós adoramos, ele veio a partir do projeto dessa família. Então, o Jesus que nós servimos e adoramos, ele veio como resultado de um projeto que Deus começou nessa família. Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor. E aqui começou esse grande projeto que culminou em Jesus e que está se estendendo a nós. Nós que estamos aqui nessa manhã reunidos nesse lugar. É Deus chamando Abraão, né? Porque aí começa todo o projeto. Deus precisava de uma família para inocular nessa família a bênção. Então ele vai lá e diz para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E você será uma bênção. Ele estava falando isso com o indivíduo, mas ele está dizendo que desse indivíduo, e entendam, tá, gente? Ele está falando com um velhinho de 75 anos e uma senhorinha de 65 anos. Ele está dizendo que vem uma descendência desses dois, um velhinho de 75 anos e uma senhorinha de 65 anos. E eu estou chamando assim de velhinho e senhoria, gente. Hoje, graças a Deus, uma pessoa dessa idade tem muita vitalidade. Mas naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que Abraão e Sara olhavam para os seus corpos e só conseguia se sustentar na esperança da promessa. É por isso que Paulo diz assim, olha, olhavam para os seus corpos e contra toda a esperança, em esperança eles creram. Porque era muito difícil que essa promessa aqui se cumprisse. Mas Deus estava enxergando uma família. Mas como eu disse, não encerra só na família. Olha o que diz o versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu gosto da versão da Bíblia que diz assim, e por meio da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque entenda, o projeto de Deus tem esse princípio e esse fundamento. A bênção vem não só para ficar na família, mas para isso se estender a outras famílias. E como eu falei, esse é o projeto que dá certo. Deus sabe disso? Sim, Ele sabe. O inimigo também sabe disso. Por isso que ele investe também muito fortemente em famílias usadas para destruir. Mas essas famílias também, na base e no fundamento, são famílias fortes. Essa palavra tomou mais corpo no meu coração, gente, a partir de uma análise que eu fiz há alguns dias. Eu refleti muito esses dias sobre algo que eu vi, e aí essa palavra tomou mais corpo no meu coração para partilhar para a igreja, entendendo que a família é o único jeito que dá certo, mesmo que tenha famílias disfuncionais. Pastor, não tem família perfeita. Eu falei isso no culto das 7 da manhã, né? Não tem família perfeita, mas o plano de Deus para a família é perfeito. Família perfeita não tem mesmo não, você não vai encontrar. Agora o plano de Deus para a família, esse é perfeito. Esses dias eu vi uma notícia de um jovem casal que se casou. São jovens, são de uma elite política da nossa nação, os dois, de duas famílias muito bem sucedidas, graças a Deus, uma família em relação a sucesso político e financeiro muito bem sucedida, e esses dois se casaram. E aí eu estava vendo ali as imagens do casamento dos dois, a coisa mais linda, gente. Sabe aquele casamento de como deve começar uma família?
O casamento foi simples, apesar deles terem muita condição. Achei muito lindo isso. Eles se casaram numa capela pequena, católica, diante de um sacerdote católico, recebendo ali a bênção sacerdotal daquele padre. À frente deles estavam os pajens, sabe os pajezinhos? Os menininhos, as menininhas. O noivo estava trajado de azul, a noiva de branco, buquê, grinalda, tudo como manda o figurino para começar uma família. Tudo como manda o figurino. Para mim, a cena mais linda que eu vi algumas fotos, né? Foi a saída do casal da capela. Uma foto espetacular, chuva de arroz. Lá no fundo, né, o símbolo daqueles que são católicos, lá o crucifixo. E eu vi toda aquela cena e eu pensei, peraí, não está combinando com o que eles pregam. Não está combinando, porque eu conheço a ideologia dos dois. Não está combinando. Não está combinando. Porque exatamente tem um tempo que os dois, eles têm uma ideologia, eles pregam isso para os jovens exatamente o contrário do que eles estão buscando como base, aonde? Do começo de uma família. Sabe por quê, gente? A família é o único jeito de se sustentar. O ser humano, ele sempre vai voltar, seja a família que for. Pessoas que eu estou ministrando nessa manhã, que você tem um histórico familiar muito triste. Pode ter certeza que depois que você conheceu a palavra, o Senhor curou suas feridas, você foi restaurado, o Senhor todo dia está te curando. O teu desejo é que a tua família, aquele núcleo que pode ter te causado dor, o teu desejo é que essa família seja restaurada, porque, gente, existe um vínculo muito mais poderoso, que é aquilo que nós chamamos de vínculo de sangue. E aí está o projeto de Deus. E o inimigo também sabe disso. Então qual é a frente, qual é o núcleo que ele mais vai atacar? É a família. E quando eu vi essa cena eu disse, meu Deus, é a família. E eles sabem também disso, que é a família. Aí eu falava isso no culto das 7 da manhã. Gente, o único jeito do ser humano e da humanidade dar certo é restaurando o princípio da bênção de Deus na família. É o único jeito. Mas converse com 100 jovens. Eu tenho conversado com jovens. Converse com 100 jovens. E sabe o que você vai constatar? Numa esmagadora maioria, os jovens não têm pensamento de família. Você conversa com o menino, a menina, não tem pensamento, olha, eu quero trabalhar, eu quero me esforçar e eu quero ter a minha família. O quê, pastor? Casar para passar o que a minha mãe passou? Ter filhos para ter o risco dos meus filhos viverem o que eu vivi? Quero não. Você acha que esse tipo de consequência veio através do projeto de Deus para a família? Ou de um projeto de alguém que sabe que se a família der certo, ele não ganha? De onde você acha que vem? De onde você acha que vem? Por isso, irmãos, a artilharia espiritual sempre é contra a família. E não é de hoje não, já tem um tempo. É que, por exemplo, hoje a agenda woke tem destruído no coração dos jovens exatamente esse anseio de viver isso que é a base e o sustentáculo da sociedade. Gente, você nem precisa crer na Bíblia, só veja a história. Toda civilização que perdeu como sua base o núcleo familiar, essa civilização se destruiu. Toda civilização. Eu gosto muito de falar do povo de Israel. Se tem um povo que foi perseguido durante toda a história, durante séculos, não teve pátria, não teve nação. E sabe o que sustentou esse povo? Para estar até hoje do jeito que está? Famílias. Famílias. Por exemplo, aqui mesmo no Nordeste, esse povo veio para cá quando começou a ser perseguido pela igreja, na Inquisição. Vieram para cá os conhecidos, quem estuda história sabe, os novos cristãos.
pessoas que foram obrigadas a se batizarem, outras conseguiram fugir para cá, porque aqui, principalmente em Recife, né, tinham vindo para cá os holandeses, né, calvinistas, e Maurício de Nassau deu para eles aqui guarida. Quando houve um acordo em que os holandeses foram expulsos, essas famílias, elas saíram pelos interiores do Brasil tentando escapar das garras da Inquisição, né? Foi nesse momento em que muitos subiram para a América do Norte e lá fundaram hoje a cidade bem pobrezinha que nós conhecemos como Manhattan. Foi lá que eles começaram a Nova Amsterdã, está na história. Mas o que sustentou esse povo? Eu tenho para onde voltar. Eu não tenho uma família perfeita, mas eu sei que é aqui que eu consigo fundamento. Deus sabe disso, o nosso inimigo também. Deus começa um grande projeto em Abraão, dizendo, olha, a bênção desse projeto, Abraão, não é só para a tua família, vai alcançar a tua família e depois vai alcançar todas as famílias da terra. E Abraão crê nessa promessa. E hoje, por exemplo, nós estamos aqui cultuando ao Senhor Jesus, que também o início do projeto foi lá, numa família. Deus aparece lá para uma virgem, um adolescente, estava pronto para casar. Depois José queria, né, abandoná-lo, o anjo aparece para ele, e naquele núcleo familiar ali, começa o grande projeto de transformação de toda a humanidade. Aonde? Numa família. Porque é o único jeito de dar certo. Repito, e vou repetir isso algumas vezes até a gente encerrar essa mensagem. Deus sabe disso, e o nosso inimigo também. Por isso que ele aponta toda a sua artilharia. E ele sabe que filhos que viveram dentro de um lar e de um núcleo abençoados esses filhos serão, como diz a palavra de Deus, homens íntegros, abençoados, e a próxima geração abençoada. O oposto também é verdadeiro. Pessoas que viveram debaixo de uma família onde deveriam ter sido protegidas, guiadas, direcionadas e terem recebido limites, se não receberam, esses filhos também. A próxima geração estará comprometida. Só que esse ataque, irmãos, do maligno contra a família não é algo dos nossos tempos. Preste bem atenção antes da gente encerrar. Isso é algo que já funciona. Essa guerra espiritual contra a família já funciona desde lá de trás. E eu quero convidar você para a gente pensar rapidamente sobre uma família que Deus chama, convida para colocar em prática um grande projeto de libertação, né? O povo de Israel estava há quase 500 anos escravo no Egito. Quem estava escravizando esse povo, quem estava destruindo as famílias de Israel, era um rei que tinha uma família. Aliás, tinha um filho preparado para sucedê-lo. Era esse homem que estava colocando em prática o projeto de destruir aquelas famílias. A palavra diz em Êxodo capítulo 1, que ele sabia que o povo de Israel era mais poderoso que o povo do Egito. Está lá escrito, depois leia, tá? Ele mesmo disse para os seus conselheiros, esse povo aí é mais poderoso que a gente. E a gente tem que agir com eles com astúcia. Essa foi a palavra, né? Astúcia. Então, nascia muita criança hebreia. Ele chama 2 parteiras e diz para elas, olha, a gente tem uma missão para vocês. O povo de Israel está crescendo demais e a gente precisa ter um controle de natalidade. Quando vocês forem fazer o parto das hebreias, das mulheres hebreias, quando nascer, se for menina, você deixa vivo. Se for menino, você mata. Esse foi o projeto do rei. Era obviamente para que a família não tivesse continuidade. A palavra diz que essas parteiras, 2 parteiras, né, Sifrá e Puá, elas temeram ao Senhor e não obedeceram ao rei. Quando nascia a criança, vendo que era menina, elas deixavam vivo, vendo que era menina, ela mandava esconder. E o rei começa a perceber que na feira, no mercado, era só menino pequeno, e chama as parteiras e diz, por que vocês não obedeceram o que eu disse a vocês? E elas dizem, olha, o problema é que as hebreias, elas são muito fortes.
elas têm muita vitalidade. E quando elas entram em trabalho de parto, que chamam as parteiras, quando a gente chega lá, a criança já nasceu. E aí a gente não tem como matar, né? É interessante que esse é um princípio inexplicável do aborto, né, gente? Então eu não posso matar a criança aqui fora, mas eu posso matar a criança aqui dentro. A palavra diz que o rei fica muito chateado e então, já que ele não pôde ter uma parceria de destruir crianças e famílias, ele então vai para o poder do quê? Da pena, da caneta. Então ele dá uma canetada. E ele diz, a partir de agora, passou numa casa de um hebreu, tiver choro de criança, é compulsório, entra na casa, se for menina, deixa viver. Se for menino, pode pegar e jogar no rio Nilo. Foi no peso da assinatura dele, um decreto real. Repito, isso não é de agora não, tá, gente? Aqui no nosso país a gente viveu isso recentemente, tem nem um ano. O último ministro da Suprema Corte, o último ato dele, o último ato, imagina um homem passar, porque imagina que chegar nessa posição, esse homem deve ter vivido muitos maus bocados, né? Para chegar aí, estar ali, e ele está ali trabalhando. Mas o último ato antes dele pedir aposentadoria, o último ato, foi assinar o seu voto para que uma criança seja morta em qualquer idade gestacional. Graças a Deus, os seus colegas entenderam e reverteram isso. Mas foi o último ato do ministro da mais alta corte da nossa nação. Você entende que esse projeto de morte não é algo só daquele tempo? Foi assim que o Faraó fez. Já que eu não posso ter parceria aqui para destruir as famílias, eu vou assinar aqui então um decreto e qualquer pessoa pode matar qualquer criança. Foi debaixo desse cenário que Moisés nasceu. E é por isso que a mãe dele, num ato de desespero, né, para que ele não fosse morto nas águas do Jordão, ela faz um cestinho, deixa ali meio confortável, põe um bebezinho ali dentro e coloca ele para descer as águas do Nilo para ver se ele se salvava. Para ver se ele se salvava. Eu dizia no culto das 7 da manhã, irmãos, que o Senhor, que sempre está à frente, Ele sempre vai nos livrar. Sempre. Eu sei que alguém pode estar pensando aí, pastor, mas eu já vivi tanta coisa na minha vida, por que Deus não nos livrou? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, quando Ele nos dá livramento, gente, Ele nos livra de 3 formas diferentes. 3 formas diferentes. Porque, entendam, tem alguns problemas que nós vamos ter que vivenciar para o nosso crescimento. Mas Deus está nos livrando de um jeito ou de outro. Sabe você, que já viveu coisas inimagináveis, que se você contar para alguém, essa pessoa não vai acreditar. Você sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque mesmo pelo que você passou, Deus te livrou. Porque Deus nos livra de 3 formas. Ouça. Ou Deus nos livra do problema, ou Deus nos livra no problema, ou Deus nos livra pelo problema. Ou Deus nos livra do fogo, ou Deus nos livra no fogo, ou Deus nos livra pelo fogo. Como é isso, pastor? Deixa eu te explicar. Já houveram situações na sua vida que antes de você viver, Deus te deu um sonho. Vou nem pedir para levantar a mão, porque eu conheço muitas pessoas. Pastor, Deus me deu um sonho, e aí eu fui orar, fui jejuar, disse, Deus me livre disso, e o problema não chegou na minha casa, né? É como diz o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Olhe para mim, tem problemas que Deus nos livra assim. Antes da gente enfrentar o problema, Ele já trouxe o escape. Às vezes é assim, mas deixa eu te dizer, nem sempre é assim. Porque às vezes Deus nos livra, olhe para mim, no problema. Por exemplo, Moisés. O que estava sendo sentenciado para ele é que alguém pegasse ele pela perna, chegasse na margem do rio Nilo e jogasse ele para ele se afogar. Mas o que aconteceu? A mãe dele, Deus deu a ela uma estratégia de montar um cestozinho, a criança foi dentro, e a palavra diz que ela colocou ele nas águas. Ele não deixou de ir para as águas, mas as águas não submergiram. É como diz o profeta Isaías, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Então, às vezes,
Deus vai nos livrar exatamente assim, no problema. Como Moisés foi colocado no cestinho no rio, e foi livrado lá, né? A filha do faraó encontrou e ele se torna o príncipe. Agora existe uma terceira forma de Deus nos livrar, que é pelo problema. É quando ele deixa a gente entrar no fogo. Eu posso dizer isso, porque eu sou um testemunho vivo de alguém que Deus me livrou pelo fogo. São os 3 jovens na fornalha, lembra? A palavra diz que quando os 3 estavam lá e Nabucodonosor dizendo: olha, vou mandar tocar a banda e vocês têm que se curvar para adorar a minha estátua. Se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês naquela fornalha de fogo. E o que é que os 3 dizem para Nabucodonosor? Ó, rei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, tá? Então você já sabe disso, né? O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar desse fogo. E nós sabemos que Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser livrar, eu não sei por que cargas d'água Ele não vai querer nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, deixa eu te dizer, nós, de qualquer forma, não vamos nos curvar diante da sua estátua. Está entendido? Aí Nabucodonosor diz: ah é? Manda aquecer 7 vezes, pega os 3 jovens, joga dentro da fornalha, e aí? Nem foi livrado da fornalha, nem foi livrado na fornalha. Eles foram livrados pela. A palavra diz que quando o rei olhou, os 3 estavam lá dando uma voltinha dentro do fogo. E o rei fica espantado dizendo: olha, eu joguei 3 e agora lá tem 4. E o 4º é semelhante aos filhos dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. Aí saem os 3 que passaram pelo fogo. Você já viveu situação assim na sua vida? Quando você está vivendo, você diz assim: meu Deus do céu, como que o Senhor me ajudou a passar por isso? Estou ministrando nessa manhã aqui para você que ainda está casado, ainda está casada. Situações que vocês passaram de fato pelo fogo. Hoje vocês olham e dizem assim: meu Deus, só o Senhor nos fez passar por aquilo e estarmos aqui. É ou não é assim, gente? Porque às vezes, entenda, Deus Ele vai fazer a gente ser livrado passando pela situação. A palavra diz, quando os 3 jovens, né, saem da fornalha, a Bíblia diz, gente, que nem cheiro de fumaça. Eles passaram pelo fogo, mas nem cheiro de fumaça tinha neles. Então existem 3 formas do Senhor nos dar livramento, né? E nos resgatar, ou da situação, ou na situação, ou pela situação. Uma coisa é certa, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Em todas essas coisas, seja quando Deus nos livra da situação, na situação ou pela situação. Diga para a pessoa do seu lado: seu Deus está sempre com você. Você crê nisso? Vamos encerrar? Então, a mãe de Moisés coloca ele no cesto. Ele é encontrado pela filha do rei que queria matá-lo. E agora esse jovem, esse bebê, é levado para a corte do rei. E durante 40 anos, ele estuda como um príncipe. Você conhece a história? Depois ele passa 40 anos no deserto. Aí depois ele volta, diz para o faraó: olha, Deus Todo-Poderoso mandou você libertar o meu povo. Não, não vou libertar. Vai libertar sim. Não, não vou. Vai sim. Ah, vai não? Então tá bom. Deus vai mandar para você aí algumas coisinhas para ver se você molde seu coração. Tome uma praga, outra praga, outra praga. Até que o faraó simplesmente estava resoluto: não vou libertar e não liberto mesmo. Aí vem a 10ª praga. Você lembra? Você já leu isso, né? Qual foi a 10ª praga, gente? A morte dos primogênitos. É interessante porque a palavra diz que, olha que coisa, gente. A palavra diz que naquela noite, quando o anjo da morte passou pelas casas que não tinham sinal de proteção do sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte foi trazendo destruição, inclusive na casa do faraó, a
palavra diz que houve grande choro e lamento em toda a terra do Egito. Olha que coisa, né? O rei e o povo, que estava com um projeto de destruição das famílias, estava chorando agora as perdas da sua família. O faraó tinha filho. O faraó tinha família. Por quê, gente? Porque é o único jeito de dar certo. Deus sabe disso e o nosso inimigo sabe disso. Por isso, no nome de Jesus, olhe para mim, você precisa proteger sua família. Você precisa orar pela sua família. Você precisa invocar a bênção de Deus sobre os seus. Dizer, meu Deus, eu não tenho uma família perfeita, mas eu sigo e persigo um plano perfeito para minha família. Eu não vou abrir mão disso. Porque entenda, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, da forma que está, perceba se não é. A ideia é exatamente fragilizar, deixar as famílias em frangalhos. E esse é o plano do mal. O plano do mal é macular o coração de um menino, o coração de uma menina, e essa mácula, essa dor vai acompanhá-lo durante toda a sua vida, de uma família que deveria ter protegido, ter guardado. Mas entenda, todas as vezes que vem o resgate de Deus, Deus sempre vai mirar também essa família. E a bênção do Senhor de restauração também vai estar sobre essa família. O Salmo 128 diz isso, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. A sua mulher será como videira ao redor da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, é uma bênção que vem na vida de um indivíduo, mas é para alcançar toda a sua casa. E como eu disse, os céus sabem disso, o mal também. Alguns chamam isso de teoria da conspiração, mas, gente, uma das famílias que mais investiu nesse tempo, nessa agenda woke, você já deve ter ouvido falar. E chamam de teoria da conspiração exatamente para que a gente desvie o olhar, né? Uma família chamada Rothschild. Pesquise sobre essa família. Família sólida, tá? Família sólida. Com avô, avó, pai, mãe, netos. Pessoas que não abrem mão do vínculo familiar. Outra família que na década de 60 investiu muito numa agenda que até hoje traz destruição em muitas famílias, pesquise também. Uma família americana chamada Rockefeller. Meu Deus, como essa família investiu pesado em projetos, exatamente projetos contra a família. Por exemplo, um dos projetos que essa família mais investiu dinheiro foi projeto de aborto. Famílias sólidas, tá? Famílias com fundamentos. Porque se os céus sabem que o projeto para dar certo de restauração e de salvação é numa família, o mal também sabe. Como eu ministrei aqui quarta passada, antes da gente orar, eu quero te perguntar: o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer pela sua família? Pela sua família, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer? É aquela palavra do auxiliar de Naamã, né? Ele estava voltando para a Síria, leproso, com raiva do profeta, porque tinha mandado ele mergulhar no Jordão 7 vezes. E o auxiliar dele disse para ele: Senhor, ele só pediu para você mergulhar. Você não saiu da Síria disposto a fazer qualquer coisa. Só isso. A palavra dessa manhã, irmãos, do primeiro domingo de março, é nos convidando a pensar: pastor, hoje eu não tenho minha família por perto, minha família sou eu, só eu e meus irmãos. A minha família são pessoas que eu decidi caminhar com elas, então é a tua família. Você está disposto a fazer por essas pessoas que te acolheram, que você ama? Porque entenda, irmãos, quando de fato pega fogo,
Quando de fato aperta, é na família que nós nos refugiamos, porque tem um projeto de Deus nisso. E exatamente o mal, ele quer destruir esse sustentáculo. Vamos orar pela nossa família? Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Sabe uma coisa muito linda que a gente vê nessa história de Moisés? É que a palavra diz que aquelas duas parteiras que decidiram não obedecer ao faraó. Olha aqui para mim, para você ver esse final dessa história. Aí o faraó pediu para elas matarem os meninos, elas decidem não matar, e a palavra diz assim: então Deus teve misericórdia delas. Então Deus demonstrou benevolência com elas, por quê? Porque elas decidiram temer ao Senhor. Olha o que a palavra diz, no versículo 21 e no versículo 22, diz assim: visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que lhes tivessem suas próprias famílias. Olha que coisa linda, né? A ideia do faraó era destruir as famílias. Aí Deus pega duas mulheres tementes, que diz assim: não vou permitir isso acontecer não. Aí Deus olha para elas e diz: ah é? O faraó então queria destruir as famílias, né? Então eu vou fazer nascer duas famílias novas. Duas novas famílias abençoadas. Irmãos, entendam. O maligno, ele vai tentar do jeito que for contra a família. O Senhor sempre vai levantar famílias fortes. Não famílias perfeitas, tá? Mas pessoas que querem acertar. Como eu disse, eu comecei minha mensagem falando sobre o encontro de homens, né? Foi muito marcante para mim. Antes e depois do encontro, irmãos viram me apresentar: o pastor, esse aqui é meu amigo. Trouxe ele porque a família está precisando de muita ajuda. Eu olhando para o irmão dizendo: meu Deus, um dia desse era esse irmão que estava precisando de ajuda. Agora ele já alcançou ajuda e agora ele está querendo ajudar outra família. Ah, meu irmão, minha irmã, tem tanto amigo teu, amiga tua, que está com a família precisando de socorro. Entenda, nós não vamos encontrar nesse mundo aqui, irmãos, uma família perfeita. Mas é o único jeito, é um princípio de Deus, é o único jeito de dar certo. Então é perseguindo esse plano perfeito, seguindo com uma família imperfeita. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra aqui para os jovens. Você que ainda não casou, no nome de Jesus, o Senhor vai te dar uma família abençoada. E você vai viver uma bênção tal, onde você vai dizer: olha, eu vim de um ambiente onde eu não tenho muita coisa boa para contar, mas a forma que Deus me apresentou esse projeto de família, eu sei que eu serei uma bênção para minha família, para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, porque vai começar em mim essa bênção, vai começar a partir de mim esse projeto novo. E nós temos aqui, irmãos, muitas histórias assim, de pessoas que estão aqui, estão com a sua família, mas quando você olha um pouquinho para trás, você diz: meu Deus, só foi o Senhor mesmo. Pois é, Ele te livrou pela fornalha. Ele te livrou, você atravessando tudo que você atravessou, mas você está aqui, e a sua descendência será uma bênção. Diga graças a Deus, aplauda ao Senhor bem forte. Eu creio nisso, meu Deus, eu creio nisso. Obrigado, meu Deus, por essa bênção que está sobre nós. Eu declaro a bênção sobre as famílias aqui presentes. Eu declaro a bênção, meu Deus, sobre as famílias que estão em casa. Eu declaro a bênção sobre esta pessoa que não está com a sua família, mas está representando a sua família. E nós levantamos as nossas mãos e declaramos a tua bênção sobre cada família. Famílias que estão buscando esse plano perfeito, famílias imperfeitas, meu Deus, que estão perseguindo o plano perfeito de restauração, o plano perfeito de resgate, o plano perfeito, meu Deus, de restituição. Oh, levante a sua voz e declare isso: amém, é assim seja. Quando você diz amém, você está dizendo: seja assim, assim seja na minha família. Eu creio, meu Deus, nesta bênção, e nós perseguiremos essa bênção. Declaro essa bênção sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças. Uma próxima geração forte. Uma próxima geração forte, meu Deus.
uma próxima geração, meu Deus, abençoada. Filhos íntegros. Como diz a tua palavra no Salmo 112, uma geração próspera, abençoada. É essa bênção, meu Deus. Sim, um novo favor está sendo derramado. Oh, meu Deus, uma bênção nova está sendo derramada sobre a família. Histórias diferentes serão contadas. Histórias diferentes serão contadas. Creia nisso. Os teus filhos contarão histórias diferentes. Uma bênção, um favor, cura, restauração, cura das feridas, uma história diferente sendo contada. Que a bênção se derrame, que a bênção se derrame sobre a sua família, que a bênção se derrame sobre a próxima geração, que a bênção se derrame. Invoque isso, declare isso sobre a sua família. Diga: meu Deus, que essa bênção se derrame sobre a minha vida, que essa bênção se derrame sobre a minha família. Eu creio, meu Deus, sobre os filhos dos teus filhos. A bênção se derrame. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, o Senhor nos resgatou. O Senhor mudou a nossa história. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, o Senhor é por ti, é contigo, o Senhor é por ti. O Senhor é por ti. A próxima geração a partir de você será abençoada. Sim, porque o projeto de Deus deu certo. Oh, declare isso sobre a tua família, sobre a tua casa. Oh, bendito é o nome do Senhor. Isso. Quando você diz amém, você está confirmando e dizendo: assim seja sobre a minha casa, assim seja sobre a minha família, assim seja sobre os meus descendentes, assim seja sobre a próxima geração. Tome uma decisão dizendo: meus filhos não passarão o que eu passei, os meus filhos serão abençoados. Se você veio de uma família abençoada, diga: eu vou repetir a bênção do Senhor sobre os meus filhos, sobre os meus netos. Obrigado, meu Deus. 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 Obrigado por essa bênção. Acolhemos essa bênção. Recebemos essa bênção. Ah, meu Deus, acolhemos essa bênção. Acolhemos essa bênção. Acolhemos essa bênção. Todo dia, toda noite, na entrada, na saída. Ah, meu Deus, o Senhor é por ti. Obrigado, meu Deus. Receba isso no seu coração. Receba isso na sua alma. O Senhor é contigo. Levante as mãos bem alto. Amém. 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 Não importa o cenário que você está vendo. Não importa o cenário que você já presenciou. Se tem alguém da sua família aí perto de você, ore com essa pessoa agora.
Se não tem alguém da sua família, se você puder, peça licença a esse irmão e essa irmã e diga: olha, eu gostaria que você orasse por mim, eu quero orar por você. Faça isso agora. Se a sua família não está aqui, direcione a sua oração. Oh, declare a bênção do Senhor. Deus te alcançou. Aquilo que era para te destruir não te destruiu. Aquilo que era para trazer destruição na sua vida, Deus trouxe resgate. Então você está aqui, você sobreviveu. E entenda, eu e você, nós somos sobreviventes. Oramos, meu Deus. Oramos, meu Deus, pelas famílias. Oramos, meu Deus, pedindo o teu favor pelas famílias, declarando o teu favor sobre a vida e sobre a próxima geração. Em nome de Jesus. Traga o teu favor e a tua bênção, meu Deus. No nome de Jesus. Famílias abençoadas, uma próxima geração forte e abençoada. Uma geração cheia de Deus. Uma geração vivendo em novidade de vida, meu Deus. Uma geração abençoada. Uma geração de filhos fortes, meu Deus. Uma geração, meu Deus, abençoada. Confirmamos isso com essa palavra. Amém, amém e amém. Declaramos isso. Oh, diga amém, amém, amém. Muito obrigado. Não abrimos mão dessa bênção. Essa bênção está sobre nós. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Dá um abraço na pessoa que está perto de ti. Declara uma bênção sobre a família. Agora a bênção é sobre a família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Bom dia. Paz seja com todos. Pegar um espaço de tempo aí de vocês. Coisa maravilhosa, né? Estar junto com a família, aqueles que não estiverem com seus familiares. Já declare isso, né? Declare que eles estarão aqui com vocês. Se apegue aí com o irmão e receba esse abraço, seu irmão. Aqui é a casa do Senhor, né? Nós precisamos estar juntos. Às vezes, óbvio, né? Às vezes a gente, como toda família, a gente cria muita expectativa, né? Às vezes a gente se entristece também. Mas é o Senhor quem vai dando conforto pra gente, né? Entendendo as coisas, entendendo esse mundo que a gente ainda tá aqui, né? Às vezes o Senhor, quando a gente deixa, o Senhor vai clareando algumas coisas na nossa mente. Mas a presença aqui da família é pra comemorar, né? O aniversário do meu marido. O aniversário dele é amanhã e a gente já quer aproveitar essa multidão aqui para orar pela vida dele. Ele ora o tempo inteiro por nós e merece nossas orações também. Eu gosto muito de destacar uma coisa, né? Ele é o pastor dessa igreja. Ele é o pastor. E às vezes a gente olha para o pastor com um olhar um pouco diferente, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu sou a esposa dele e eu o conheço muito bem. É óbvio, tá? É uma coisa bem óbvia. Mas ele é um ser humano, como todos nós, que enfrenta desafios como todos nós, que tem dificuldades como todos nós, tem dias difíceis como todos nós, e recebe as bênçãos de Deus como todos nós. Ele é muito abençoado como todos nós, porque a vida, ela é cheia de desafio, mas ela também, se a gente procurar enxergar, mesmo dentro desses desafios, o Senhor está sempre conosco. É Ele quem sustenta, porque sem Ele não tem como ser sustentado. Sem Ele a gente está perdido, estamos vagueando pelo mundo, a gente não tem sentido sem o Senhor. Mas com o Senhor a gente se torna mais forte, a gente se torna mais inteligente, a gente se torna mais humano e a gente também se perdoa, tá? A gente se enxerga e diz, não, o Senhor está comigo, eu posso melhorar. Todos os dias a vida do crente é essa, né? Eu quero melhorar para agradar o meu Deus, que Ele tenha misericórdia de nós. Mas esse é o meu marido. Aí eu quero falar dele,
não só como nosso pastor, né? Quero falar dele como essa pessoa que eu acabei de falar. Desse homem comum, maravilhoso. Aí agora sim, ele em casa é a mesma coisa, viu, minha gente? Eu sempre digo a ele, ó, até hoje você é este homem que você demonstra ser em todo canto. Ele é essa pessoa. Tem diferença. Nós aqui gostamos muito de ser naturais, né? Então, ele é admirável. E eu sou suspeita. Os filhos também são suspeitas, né? Porque a gente convive com ele 24 horas. Mas ele é assim, maravilhoso. Um coração que realmente eu conheço poucos. E, como vocês podem ver, extrovertido, né? Ele é tímido demais, igual a mim. Por isso que Deus deu a ele uma mulher como eu, para poder ajustar as ponteiras. Mas por dentro, ele está transbordando de felicidade. Posso garantir a vocês, ele é interno. Sabe como é? É uma coisa que acontece internamente. Lá. Mas ele está transbordando de alegria, está feliz e com vergonha. Agora vem a parte que vou pedir licença aos visitantes. Ele é lindo também. Muito lindo. Um ursinho, meu Bob Goods, que nunca mais chamei, né? Lindo demais. Uma coisa linda, meu marido. Meu marido, né? Então, minha gente, vamos orar por ele. Todo ano eu venho aqui orar pela vida dele. Mas esse ano eu estava ali e falei para as meninas, queria chamar uma pessoa para orar pelo meu marido. E na hora eu me lembrei do meu sogro. Para quem, né, não conheceu, não sabe da história, meu sogro era pastor também. Então, meu marido já vem de um legado aí, de uma família, né, de uma história bonita, linda. E o meu sogro, ele já está com Jesus, né? E a minha sogra também, de quem ele tanto fala, né? Dona Raquel. E aí eu disse, aí na hora que eu pensei, o meu cunhado chegou ali, perto de mim. Aí eu falei, eita, é ele. E aí eu falei, cunhado, você pode orar pelo seu irmão? E meu cunhado, minha gente, ele é o melhor anfitrião que eu conheço. É ele. E por isso eu quero chamar aqui meu cunhado Zedequias para fazer a oração pelo irmão dele, com uma autoridade sobre a vida do meu marido. Querido. Amém, amém, amém. Glória a Deus. É um prazer, um prazer. A gente glorificar a Deus pela vida do meu irmão. Oramos a Deus e agradecemos. Senhor nosso Deus, Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, que nós não merecemos, mas tu deste o teu Filho Jesus para morrer na morte de cruz, para nos dar direito à vida eterna. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, te pedimos, toma a primazia da nossa oração. Ó Deus, multiplica os anos de vida, dá sabedoria e discernimento a teu servo, que ele cresça em conhecimento e graça, Senhor Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua família e sobre sua vida. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pois nós não merecemos, mas tua graça, teu infinito amor tem sido derramado sobre nós. Louvamos o teu nome e somos gratos por tudo, Senhor. Que tu nos dê uma tarde abençoada, ó Deus, nos livrando de todo o mal. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, e hoje para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esqueci de chamar os pastores, minha gente. Os pastores aqui também para abençoar. Glória a Deus. Vou deixar ele falar, né? Mas quero agradecer as orações de vocês pela vida dele. Isso reforça, gente, o propósito que Deus tem na vida dele. Eu vou passar o domingo aqui falando dele, né? Porque de fato é um fofinho, muito fofinho ele é, gente. É uma fofura. E até quando tá com raiva ele é fofo. Ele é fofo. Deus abençoe, meu amor. Nós te amamos. Essa igreja ama você como uma pessoa, um homem e como o nosso pastor. É maravilhoso ter você com a gente. Que bênção, né? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela bênção que ela é na minha vida, dos meus filhos. E é isso. Deus sabe que esse é o projeto que dá certo, por isso que Ele presenteia
os seus filhos com uma família que entenda, não é perfeita, mas está perseguindo um plano e um projeto que é perfeito de Deus. E é isso que nos fortalece, amém? Muito obrigado, gente, por todo carinho, por toda mensagem. Antes de vir para cá receber essa oração maravilhosa e abençoada, né? Eu fui lá no Ministério Infantil, foram as crianças as primeiras a orarem por mim. E foi uma graça, imagine, cantaram tudo que eu tinha direito, né? Pique, com quem vai casar, tudinho. Foi maravilhoso, né? Então, já estou sendo duplamente abençoado. Que Deus abençoe. E nós vamos encerrar, né? Vamos encerrar agradecendo a Deus. Parabéns. Vamos cantar os parabéns. Ó, Ré maior. Mentira, eu tô brincando. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te dê muita saúde e paz. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Já derramou! Será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Já derramou! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Já derramou! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Viva Zoar! Deus abençoe. Parabéns. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo. Vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe sua casa, sua A família. gente quer aproveitar e saudar a nossa igreja online, né, comunidade online. Deus abençoe vocês, as pessoas surdas que estão lá, comunidade surda. A gente quer saudar também, né, a professora Raquel da UFES, Patrícia, né? Nossa comunidade surda que está aqui, né? Ao sinal, tá me dando sinal. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vocês são importantes e especiais pra gente, viu? Deus abençoe. Amém. Vamos agradecer a Deus por essa manhã, que Deus abençoe sua casa e sua família, e saia daqui com essa palavra. Deus tem uma bênção para sua família. O plano dele é perfeito, apesar de sermos imperfeitos. Amém? Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, te agradeço pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, por estar perto de pessoas tão abençoadas. Obrigado pela minha família. Obrigado, meu Deus, por estar perto de amigos que nos abençoam tanto. Obrigado pelo teu favor e pela tua graça sobre cada família nessa manhã. Obrigado por esse domingo. Obrigado porque é assim que a gente começa a semana. Obrigado porque é assim que a gente começa o mês de março. Te louvamos por isso. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, sempre conduzidos pela tua bondosa mão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino e Eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua casa e sua família.